Segunda aula. Segunda aula. Aleluia. Meu Deus, vamos começar a live. Forte Brasil. Muito forte. A paz do Senhor Jesus, aquele que estiver entrando na live, começar a segunda aula, muito top, segunda aula, compartilha, certo? Compartilha, vai compartilhando aí para o seu vizinho, para o seu amigo, certo? Vai compartilhando. Compartilha, vamos começar a aula, vai compartilhando aí, vamos compartilhar, a aula vai começar. Meus queridos, quem estiver entrando, compartilha, que a gente vai começar a live desta aula, certo? Começar a live desta aula. Uma paz do Senhor para vocês, galerinha. Segunda aula com a nossa apostila, certo? Aula da nossa primeira aula, que foi semana passada, o que é teologia, certo? O que é teologia, ok? A palavra tel, ela se divide, ok? Com a palavra Deus. E logos fala palavra, fala ou expressão. Isso aqui foi a aula de semana passada. O significado do que é teologia. E hoje nós vamos aprender, certo? Nessa aula, hoje nós vamos aprender, coloquei aí, vamos falar sobre a revelação de Deus. Como Deus se manifesta. Como Deus, Ele trabalha. Como Deus, Ele opera. Irmão, tá com pouca iluminação, certo? Vou ter que arrumar uma iluminação. E é assim, devagar, com amor. Vai aqui, vai ali, arruma aqui. E assim vai. Então hoje vamos falar a revelação de Deus. A palavra revelação, ela vem da origem, certo? Revé. Revé fala algo oculto ou escondido. Então, a teologia, certo? Que eu vou falar para vocês aqui, muito importante. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. A revelação geral é a teologia chamada teologia natural. A teologia natural de Deus, ela inclui que Deus revela no mundo as vossas voltas, incluindo o próprio homem, certo? E não suficiente para a salvação. Ela apresenta evidência da sua existência. Você se lembra lá em Gênesis 1, o verso de número 1, o livro de Gênesis? Quem lembra?
1, verso 1, aonde que fala o tempo. Crono. Esse tempo aqui revela a criação de Deus. O tempo do crono fala da revelação de Deus. Gênesis 1 e 1 fala do tempo da revelação de Deus para a natureza, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a Terra ela vai ser transformada ou generada, certo? Ela vai ter um sobrenatural, que é a teologia chamada natural. O sobrenatural, certo? Ela vem a criação do homem. Gênesis 2, 8 ao 10. Aonde que Deus cria o homem através do barro e ele dá fôlego de vida, ruach. Ruach. Ruach fala sopro ou hálito. Então o que é que vai acontecer? Deus revela a primeira vez para a natureza, através disso aqui, ruach, para Adão. O que é que vai chamar a atenção? Quando Deus cria o homem ele vai ter uma intimidade diante de Deus, que vai ser chamada a revelação especial. Então, o que Deus revela especialmente das Escrituras por meio dos apóstolos e profetas, certo? É querendo para revelar, querendo para a salvação, ela se põe à existência. Então, através do homem, peca, cai, certo? Deus só revela lá na frente, depois de quase 2.700 anos, para Moisés, no Monte Sinai. Quem lembra dessa passagem? Lá em Êxodo 32, Deus revela o sobrenatural. Então o que é que vai acontecer o sobrenatural? O sobrenatural de Deus não é para os incrédulos. O sobrenatural de Deus não é para pessoas que zombam. O sobrenatural de Deus não é para quem gosta de discutir. Porque quando Deus quer operar, Ele não diz o horário, o mês, o ano. Então, a Bíblia, quase o livro de Êxodo, apresenta o sobrenatural de Deus. Além de apresentar o sobrenatural, certo? Moisés, ele viu o sobrenatural de Deus lá em Êxodo. Êxodo 3, o verso de número 1 ao 10. Ele viu esse sobrenatural de Deus. Como a sarça pegava fogo e não consumia, então, sobrenatural de Deus. O sobrenatural, nenhum homem da terra pode compreender. O que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a revelação geral de Deus. Como Deus age através das pessoas. Como Deus opera através da vida das pessoas. Então, essa segunda aula aqui vai revelar quem é Deus para o ser humano. Então, escute e preste bastante atenção. O agir de todas as pessoas, certo? E geral aspecto geográfico e econômico do planeta Terra. Lá em Salmos 19, o verso 7, ele diz sobre isso aqui. O sobrenatural de Deus. Do 2, se você pesquisar do 1
ao verso de número 3, ok? Você vai entender lá e você vai pesquisar. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser revelado, certo? Em vários sentidos, como a raça humana. Então, o próprio Deus também se revela e se revelou através da lei. Através da lei. O próprio Deus se revelou através da lei. Eu falei para vocês desde o princípio, o Êxodo, capítulo de número 32. O próprio Deus revela. Então, o que é que vai acontecer o sobrenatural de Deus? É algo tão impactante, certo? Que ele se apresenta desde o princípio para o homem chamado Adão. E quando ele peca, acabou. Nenhum homem, depois de Adão, teve tanta intimidade, certo? E o último homem que teve bastante intimidade com Deus, fala de Moisés. Se você comparar, certo? Adão não teve muita oportunidade de estar com Deus, mas Moisés sempre impactava Deus, mexia com o coração de Deus. E às vezes as pessoas perguntam, por que poderia Moisés ser o segundo coração de Deus? Poderia sim, não? Poderia. Então Davi também. Então Deus ele se revela de uma forma extraordinária. E o que eu falei no princípio, ele se revela pela criação. Se revela através da criação. Eu falei do princípio, certo? Além de todos que vêm caso, que tudo que existe tem forma a partir de causa de pré-existência, que eu falei para você lá, pré-existência, que em Gênesis, certo? Gênesis 1, o verso 1 ao 2, ele vai falar sobre a pré-existência. E no princípio, Bereshit criou os céus e a terra, e Shamaim. Aí Bereshit bara Elohim, gente Shamaim. Então ele disse, no princípio, Deus criou bara. Criou bara. Bara aqui no seu original fala pré-existência. Ok? Pré-existência. Então, quando Deus ele cria a sua existência, ele já tem em a sua onisciência a pré-existência, a sua onipotência, e está em todos os lugares, a sua maior criação. Então, sabe qual é a raiva do diabo? É porque ele conheceu o princípio de Deus no livro de Gênesis. Ele é tão astuto e tão sábio que ele sabia que Deus ia criar algo mais do que além. O homem é inteligente. O homem ele tem a capacidade. Então, vai chegar aqui também, certo? Conhecido a criação, que eu vou falar para vocês, pela ordem. A ordem do universo. Eu vou te falar porque eu falo para você. O que é que vai acontecer pela ordem do universo? O universo demonstra a ordem de um propósito. É necessário um Criador com propósito, definição, que tinha criado tudo com ordem, que existia argumentos tecnológicos. Então Deus ele cria, certo? Ele cria pela criação, certo? Ele cria o homem, ok? Cria o universo, e no final ele vai criar aqui algo sobrenatural, pelo seu propósito. Isso aqui não é para qualquer um. Deus sempre se revelou, certo, na criação do homem. O seu propósito, pelo seu universo. Então, aqui nessa terra que nós pisamos, é conhecido como a terra mineral.
uma terra não é original, porque a terra original, ela não existe mar, nem céu, nem água. Se você pegar Ezequiel, capítulo de número 27, 28, você vai entender que a terra é original. Isaías, se você pegar Isaías 45, o versículo de número 15 ao 18, ele diz bem claro no verso 18, Deus não criou a terra vazia, mas sim que habitasse. Então tinha gente habitando nessa terra original, que eram os anjos. Os anjos que caíram, certo? Segundo a história cronológica, quando os anjos caem, houve chamada pré-existência, como chamado do Big Bang. Lembra lá em Gênesis 1, verso de número 3, que diz, haja luz. Haja luz. E houve luz. Então a explosão, que o pessoal diz que é do nada, ela houve um grande impacto. E nesse grande impacto veio, primeiro, a criação pelo universo. Segundo, criação do homem. E terceiro, pelo seu propósito. Apocalipse, ela finaliza o seu propósito. 22, verso 11 a o 13. Ela finaliza o seu propósito. Então, todo o seu propósito é o plano de salvação. Meu irmão, essa live tá top. É só para quem gosta mesmo. Uma live dessa top. Vocês não querem aprender porque o negócio tá ruim. Muito ruim. E compartilhe essa live aí, certo? Para o seu vizinho, para o seu amigo, certo? Vamos aprender, vamos interagir e estamos aqui, certo? Para ensinar vocês de uma forma espetacular e poderosa, certo? E às vezes as pessoas correm muito atrás de revelação e no final a revelação ela traz bastante prejuízo. Então quando Deus ele vem com esse propósito aqui, certo? Ele vem com esse propósito com o termo de ideias e nações, certo? Ser perfeito, para qual ser perfeito? Ele pode ter existido, logo, por ser perfeito, deve existir argumento antilógico. Então, o próprio Deus, ele não perde a oportunidade. Ele dá chance ao homem, mas o homem peca, o homem cai, o homem ele escapa, o homem ele perde o equilíbrio, o homem perde, certo? Aí vem, para você ter ideia, vem aqui a glória se manifestando, o seu poder realizado, a sua supremania, meu Deus do céu, seu supremo, certo? Aí vem a natureza, a sua natureza divina. Aí vem aqui o controle, a sua bondade, meu Deus, bondade, certo? Aí vem mais o que aqui embaixo? Vem a sua inteligência, certo? A sua inteligência. É isso aqui, irmão, que estou falando para vocês, que às vezes você que está na live quer aprender mais de Deus, quer saber como é que Deus se revela ao homem, estou falando. Então, Deus, por último, se revela a sua existência. Então, a sua existência aqui é que vai me chamar a atenção. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento, eu falo para vocês, no Antigo Testamento, certo? O Antigo Testamento, Deus, ele se revelava, certo? Com sinais. Deus usava sempre os profetas. E quem usava aqui no Antigo Testamento? Era Deus? Não. O Espírito Santo. Se você pesquisar lá, quando Eliseu
e Elias andavam junto, Elias faz a pergunta: o que é que você quer, garoto? Aí ele abre a boca e diz: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Então, espírito aqui, você vai aprender algo novo comigo aqui. Espírito aqui com E maiúsculo e E minúsculo. Aqui é maiúsculo e é minúsculo. É maiúsculo, Espírito de Deus. O Espírito Santo, coloca aqui. E fala do nosso espírito. Então tem ligação com o nosso espírito. Alma, ela fala de consciência. Certo? Alma, ela fala de consciência. Então no Antigo Testamento, o próprio Deus ele se manifestava por pouco, mas a sua ira era que mexia. Por quê? No Antigo Testamento, Deus ele se irava com o povo porque adorava outros ídolos, pecavam, e no final o próprio Deus derramava sangue. Então, agora vai chegar o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento, que quando Jesus chega, aí vem a graça. A graça. Aqui fala da graça. No Novo Testamento fala graça. No Antigo não. Antigo fala do Deus. Deus irado. Então, próprio Deus, certo? Você pegar Isaías capítulo 6, o verso 1 ao máximo 8, aqui traz o plano, olha, esse aqui para quem gosta, né? O plano de redenção. O plano de redenção. Então o pessoal hoje, certo? Pega a base da Bíblia e quando ela vai chegar na parte do original, ela se perde, porque Isaías capítulo 6, certo? Ele fala do plano da redenção. Ai. Galera, vocês estão chegando atrasados, gente. Eu tô olhando vocês aqui agora. Alexandre, que Deus abençoa. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou continuar. Juan, que Deus abençoe. Pastor Robson, que Deus abençoe. Pastor Rogério. Maria Piedade. Tem gente demais aqui. Tem pessoas novas aqui. Jéssica, que Deus abençoa. Certo? Então, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, ele fala o plano de redenção. Vou te explicar por que o plano de redenção. Plano de redenção aqui, certo? Porque a antiga aliança, ela traz a restauração do novo. A antiga aliança, ela traz a restauração para o novo. Aí o novo vem a graça. O novo vem a graça. Então, o que vai ser revelado aqui, pastor? A graça. A graça. Aqui é o Deus irado do Antigo Testamento. E aqui se revela a graça, que é Jesus Cristo. Intermédio do Pai. De um Deus irado, agora vai ter um filho que vai ter misericórdia. De um Deus irado, vai ter chance de ser salvo através de Jesus. De um Deus irado, aí o filho que morreu na cruz do Calvário vai dizer: não, pai, eu paguei o preço por ele. Um Deus irado, o pecado, o diabo matava, mas com o filho não. Meu Deus, eu estou com o corpo arrepiado. Então, na época do Pai, o diabo trabalhava e se andava. Por quê? Porque o Deus irado aqui, certo, não dava chance para salvação. No Antigo Testamento, o Deus irado aqui não dava oportunidade para ninguém. Então,
Novo Testamentário, que nós pregamos sobre a graça, aí tem a misericórdia, certo? Misericórdia. Temos a oportunidade. Temos chance. Temos redenção. Mas as pessoas hoje falam muito e zombam muito da graça. Então, no Antigo Testamento era lei mosaica. Lei mosaica. E no Antigo Testamento era a lei mosaica. Então, todo homem que pecava diante de Deus, a lei matava. Eu falei isso semana passada. A graça não. A graça, ela cumpriu a lei. E a graça, ela monta uma regra. Como assim uma regra? Paulo diz lá em Gálatas. Gálatas. Vou escrever para vocês aqui. Gálatas 5, verso 18 ao 22. Se eu não pus da memória. Lei e graça. A lei, se você peca, você não tem chance. A graça, você peca, você tem chance. Eu vou te dar um exemplo. Lá em João, vocês pegam muito esse texto. Eu vou apagar isso aqui. Vocês pegam muito esse texto aqui. Vou levar vocês no original. Porque a graça, ela traz isso aqui. Eu vou levar vocês no original agora. Por isso que eu falo para vocês, irmão. Nunca percam uma live dessa de estudo. João 8, certo? 8 primeiro ao 10, certo? A mulher pega em ato de adultério, ok? Quando a mulher pega do ato de adultério, tem que ter outra pessoa que cometeu o adultério com ela. Mas se você prestar muito bem atenção no texto, aqui, a graça ela aparece diante da lei. Escuta, lei e a graça. Lei e graça. Lei e graça. Então o que é que vai acontecer nesse meio aqui? Quando Jesus ele vai de encontro, aí chama Jesus e diz: Jesus, na lei de Moisés, olha, para você entender, o texto deixa bem claro. Na lei de Moisés, quando uma pessoa pega em adultério, é pedrejado até morte. A lei mata. Lei mata, lei mata, lei mata. Então o que é que vai acontecer aqui? A graça está aqui. A graça fala favor, não merecido. Então o que é que vai acontecer aqui? A graça versus a lei. Então Jesus, ele se inclina no chão, a graça, e o comentário Champlin diz que, dessa forma, que Jesus ele escreve um dos mandamentos da lei, não adulterais. Então o que é que acontece? Aí Jesus se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a graça derruba a lei. Ai, Jesus, pelo amor de Deus, se você não compartilhar um negócio desse. A lei é derrubada através da graça. Vou repetir. A lei é derrubada diante dos homens. A graça deu a oportunidade àquela mulher, para vocês terem ideia. Então, Jesus ele quebra o protocolo. Além de quebrar o protocolo, as pessoas às vezes perguntam: rapaz, que texto é para bater? Não, ali é Jesus confrontando os fariseus. Por quê?
Porque às vezes, certo, a graça, ela é tão real, tão verdadeira, que quando você vai, certo, chegar ou ver a oportunidade, ela vai quebrar a lei no meio e vai dar oportunidade de novo de vida. Então, o que acontece? Aqui eu falo a revelação especial de Deus. Como? Ele vem através da lei. Então, o que é que vai acontecer? Outra revelação da parte de Deus. Ele veio como Deus, certo? Ele veio por meio de Cristo. Ele veio por meio de atuações do Espírito Santo. Ele é confiável, permanente, está disponível para todos, se põe em salvação, atinge qualquer feição do povo ou das pessoas, certo? Atinge as ovelhas de acordo, compreendendo pelas ações e pelo Espírito Santo. A fundação para a salvação dos perdidos, isso aqui é fundamental, porque a graça lá veio para salvar, para libertar e para dar vida. Então, o que é que acontece isso aqui? As pessoas pensam que a lei do outro lado, a lei, vamos lá, a lei mata, a lei não liberta, certo? E a lei não dá vida. É isso aqui que eu estou falando. Graça. E lei. Às vezes as pessoas pegam um texto isolado desse e elas começam a bater, mas ela não traz o significado disso aqui que eu estou falando para vocês. Por isso, certo, que eu falei na minha live anterior, lá de segunda-feira, que as pessoas, ela quer de encontro à revelação do que ouvir a palavra. Ela vai mais por revelações do que pela palavra. Ela quer mais ouvir o que agrada os ouvidos do que a palavra. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, que você está assistindo. Eu vou te levar algo aqui que vai te surpreender, certo? Nem tudo, certo, pode, nem tudo convém. Por quê? A graça salva, a graça liberta, a graça dá vida. A lei não. A lei mata, a lei não traz liberdade e a lei não dá vida. Então, tem pessoas, certo? Tem pessoas que se acham que atrás de revelação, atrás de profeta para o seu benefício, pensa que vai dar certo isso aqui. O maior fundamento de todos os tempos é isso aqui, essa coluna da graça. Por quê? Revela no meio dos homens. Revela a mudança de vida. Revela a mudança de caráter. Por isso que no Antigo Testamento o próprio Deus, ele envolvia, descia, massacrava, mas a lei fazia isso. Não trazia liberdade, não trazia vida, mas matava. Mas a graça não, a graça dá vida, a graça liberta, a graça, ela, além de salvar, ela salva tu e a tua casa. Sabe que a humanidade hoje, a minha esposa uma vez estava conversando comigo, certo? Eu achei um negócio muito interessante. As pessoas hoje ela procuram mais revelações do que a própria palavra. Então, eu vou falar sobre aqui agora, conhecido como canos. Esse aqui, ó.
Cânon significa uma regra de padrão ou normal. É um conjunto de 66 livros. 66 livros. Até isso meu outro pequeno sabe. Inspirado por Deus, que se reúne a vossa Bíblia, a inspiração e a supervisão ativada de Deus sobre aquele que os autores bíblicos escreveram nas suas escrituras originais, respeitando as suas personalidades, culturas, dificuldades mentais. Então Deus usou mentes. Deus... isso aqui eu vou falar, Jesus. Isso aqui é psicologia. Deus usou mentes. Ele se revelou usando mentes para escrever, os homens escrever. Então, pregador e pregadora, se você não faz o seu sermão, o Espírito de Deus não faz por você não, viu? Você pensa que mentes ocupada vai fazer alguma coisa? Não vai. Então, tenha a atitude de escrever, tenha a atitude de aprender, certo? E tenha a atitude de desenvolver. Por quê? Porque se não mostrar, certo, de acordo com o que Deus, até o próprio Deus escreveu nas pedras. Até Deus escreveu nas pedras. Então você que não gosta de escrever, certo? Você não gosta de fazer o seu sermão, não assiste a live não. Aqui é uma live de estudo. É uma live de estudo. Então as pessoas hoje, ela pega, vamos lá, profeta. E Deus, aí vem de Deus para o profeta. E do profeta para o povo. Agora vocês vão pegar, se não for Deus aqui, cortando, se não for Deus, o profeta vai entregar o que para o povo aqui? É isso que eu estou falando agora. É isso que eu estou explicando agora. É isso que eu estou começando a comentar agora. Por quê? Porque o pessoal hoje é assim, ó. Deus, se não tiver ligação com o profeta não recebe aqui a mensagem. Mensagens. De quem? De Deus. E ele passa para o povo. Mas hoje não, está ao contrário. É o profeta usando Deus e o povo usando o profeta. Está dessa forma. Por quê? Quando no Antigo Testamento Deus usava o profeta, certo? O povo acreditava. Hoje a graça, certo? Hoje a graça tá bom demais. Hoje a graça tá top. Porque a graça dá liberdade. A graça dá liberdade. Mas na época de Deus, não. Na época de Deus, não. Deus não dava liberdade para o profeta falar o que quer, não. Então, todos os homens da Bíblia Sagrada que escreveram, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como Abacuque, como Jeremias, como Moisés, certo? Foi intermédio através de Deus. Se os profetas não existissem, Deus falava com o povo da mesma forma. Então hoje está uma palhaçada no nosso meio, sabe por quê? Porque tem muitos profetas. Pouco de Deus e mais do povo. O povo está tão acostumado com o profeta, certo? Que não fala mais diretamente com Deus no joelho. Então, o nosso Deus aqui não é brinquedo, o nosso Deus aqui não é palhaço, o nosso Deus aqui, ele trouxe toda a sua existência para chegar hoje que nós chegamos.
Daniel, ele fala da tecnologia, certo? Aí vem esses bonitinhos, esses top, falo assim, esses cabeça seca, certo? Esses profetinhas que não gostam de Bíblia, certo? Esses profetinhos que querem usar o nome de Deus aqui, Jeová. Quer usar o nome de Deus em vão. E Deus olhando para o camarada, para o profeta aqui, ó. Para o profeta. E o povo querendo ouvir a mensagem. Escuta isso aqui, ô criatura de outro mundo. Vaso de Deus. Se orienta. Nem tudo é de Deus aqui. Se não tiver ligação com Deus, o profeta, se não tiver ligação com Deus, o povo vai ouvir carne aqui do profeta. Sabe qual é o erro de muita gente aqui? É que não estuda a Bíblia. Que não estuda, que não pesquisa. Então tem que tomar vergonha na cara, certo? E ler, meditar, não correr atrás do profeta. Hoje está assim, dessa forma. Hoje o bicho pega, certo? Porque a live de hoje foi falando sobre a revelação de Deus, e o estudo está aí sobre a revelação de Deus, a segunda aula. Então Deus não se revela para qualquer um não, hein? Deus não se revela para qualquer um não, hein? O Espírito de Deus ainda, agora eu vou chegar aqui, agora estava no Novo. Pastor, quer dizer que no Antigo Testamento Deus usava só eram os melhores. Sim, aí chega a graça. Povo na graça. Profetas e o Espírito Santo. Que é a mesma essência. No Novo Testamento, fuzilou o profeta, certo? E o Espírito Santo está envolvido com o povo aqui. Atos 2. Se encheram do Espírito Santo. Joel diz também, Joel 2:28. Se encheram do Espírito Santo. Aí profeta aqui não existe mais. Então, nós somos membros de Cristo. Nós somos a unidade de Cristo. E o que é que vai acontecer nessa unidade, pastor? Testemunha. Testemunha de quem? De Cristo. Testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. Hoje está diferente. O povo hoje não quer ser mais membro de Cristo, não. Hoje o povo quer usar o Espírito Santo como profeta. Se eu tiver errado isso aqui, que me corrigem. Certo? Estão usando o Espírito Santo de Deus para ser profeta. Sim, nós somos mensageiros de quem? De Cristo. Mas o povo aqui quer usar o Espírito Santo para profecias. É isso aqui que eu estou falando, irmãos. De ser testemunha de Cristo. De ser testemunha de Cristo. Eles querem ser profeta. Os profanos. Os mentirosos. Os ladrões. Certo? E o que é que acontece? Eles querem revelação.
E aí, pastor, nessas revelações, aí, agora eu vou falar do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito de Deus é a terceira pessoa do Trindade. Aí, testemunho da Bíblia externa, a palavra dos profetas foram ter sido cumpridas, certo? Jesus chamou chamou os livros de Moisés e os livros dos profetas. Pedro classificou as cartas de Paulo como escrita realmente. Paulo tem a consciência da inspiração do seu escrito. João relata a palavra do Senhor lançada com maldição sobre alterá-los e conhecê-los, certo? Aí, as afirmações das Escrituras não podem ser convicções e atuar soberana conforme conservações do crânio. Aí o Espírito Santo vai para onde aqui? O Espírito de Deus vai para onde? O Espírito de Deus vai para onde? É isso aqui que eu estou falando, irmão. Então, se o próprio Deus se revela no princípio, Jesus no meio, o Cristo, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa do Trindade, é aqui que revela cada um os seus momentos, cada um a sua etapa. Deus Pai, Deus Filho, João, olha aqui, João, primeiro. Aí, Gênesis, que cria, primeiro. E o Espírito Santo, Apocalipse. Verso 22. Capítulo 22, o verso de número 11 ao 14. É isso aqui que eu estou falando, irmãos. E eu não estou de brincadeira, por quê? Em Gênesis, Deus cria a pré-existência. João, ele fala do Cristo, que é a palavra. E o Espírito Santo, ele vai falar sobre, e o Espírito e a noiva diz, vem. Quem tem sede, venha. Então, o que acontece? As pessoas, elas esquecem do Deus Pai. Ela esquece do Deus Filho. Mas Jesus disse, aquele que blasfemar, Mateus, eu vou finalizar, Mateus 12, o verso de número 33, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão, nem hoje, e nem o século que vinha, ou seja, nem a eternidade vai ser perdoado. Nem fazendo uma reencarnação, certo? Será perdoado. Mas a pergunta é que eu tenho que falar para vocês. Deus, ele se revela por coisas, se revelam. Mas isso é na próxima aula que eu vou falar para vocês. Isso é na próxima aula. Vou falar sobre a terceira aula. Os atributos. Ai, Jesus, me segura aqui. Vou falar para vocês os atributos. Atributos de Deus. Vou falar sobre a terceira aula, atributos de Deus. E a terceira aula vai falar a definição de Deus, a categoria de Deus, os atributos divinos. Vamos falar da sua onisciência, da sua onipotência, do amor. Vamos falar da eternidade. Vamos falar aqui, certo, da imortalidade, a sua infinidade, a justiça, a liberdade. Tudo isso na próxima aula, terceira aula. E a live vai ser salva. Gente, é muito top. Se você não aprendeu hoje, não aprende mais não. Não aprende mesmo. Sabe qual é o erro das pessoas hoje? É que elas não sabem valorizar uma live dessa, de estudo.
de estudo, de estudo, de estudo. Então hoje, certo, você que você que quer fazer um curso teológico, e uma aula dessa agora que foi pronunciada, certo? Falando sobre a revelação de Deus, como Deus se manifesta. E às vezes o pessoal pensa, certo, que eu passo o dia todo fazendo alguma coisa. Não, eu passo o dia estudando. Quem me acompanha na live sabe. E eu não vim aqui para brincar disso, não. Eu vou te mostrar aqui, irmãos, certo? Porque eu estou fazendo a live e às vezes eu peço um tripé. Eu não sou desses profetas aí que pede dinheiro e no final não compro. Aqui, ó. Estou fazendo a live com isso aqui, ó. Sustentando com isso aqui. Aí tem gente cobrando o valor do Pix. Tem uma campanha aí do Pix. A campanha do Pix. Não sei o que do Pix. E às vezes eu fazendo uma live dessa aqui, ó. Certo? Aqui, para vocês terem ideia, é um cesto e uma cadeira. Eu só quero comprar um tripé. E o tripé tá barato. 50 reais. Pastor, 50 reais? É. Se cada um depositasse no meu Pix 10 reais, eu comprava o tripé. A mesma coisa que eu comprei o microfone, lapela. Vocês estão ouvindo um áudio muito bom, certo? Se você quiser sentir de Deus, certo? 10 reais cada pessoa, 5 pessoas 10 reais, ou você 5 ou 10, o que for, Deus colocar no seu coração. Eu comprei o tripé e a gente faz uma live perfeita aqui, certo? Galera, a live vai estar salva. Na próxima aula, nós vamos falar sobre atributo de Deus e você é o nosso convidado especial. Galera, estou indo lá. Fui. Quinta-feira nós teremos aula e você é o nosso convidado especial. Fui, galera. Que Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vocês poderosos.